Queridos amigos, boa noite. O tempo seco deste período anualmente sempre nos traz um certo desconforto, né? Já tentamos até com profissionais da área, mas nos disseram que já é um processo alérgico, né? Que não tem nem vacina. Então, vamos cuidando dessa voz aí nesse período, fazendo o possível e mantendo o trabalho, né? Mas agradecemos a Deus, a Jesus, pela oportunidade que se renova nas nossas vidas. Nós que temos sim um carinho especial com a casa de Pai José Cambinda, quando os primeiros convites nos surgiram através do querido Cid Castro, né? Que já retornou à pátria espiritual, e agora o contato tem sido feito com o irmão João Cláudio, representando a casa. Então a nossa alegria quando chega o convite, também durante o processo pandêmico, né? As nossas pequenas ou breves gravações, né? De vídeos, participando também com os companheiros aqui. E a oportunidade de estar reunido com os irmãos para este momento de reflexão e de estudo sobre esta temática, as bênçãos e lições da vida. O que é a vida? A vida é o correr das horas. A vida é a sequência de segundos, minutos, de breves instantes ou de instantes que se alongam na sequência da nossa existência, dos dias, dos meses e dos anos. A vida é um pequeno regato. A vida é o riacho, a vida é o rio que corre seguindo as curvas e que o levam ao mar. A vida é o mar, as ondas pequenas, maiores, as ondas que se sucedem uma a outra beijando a praia. A vida é o canto do pássaro, é o gorjeio de cada manhã. A vida está também nos animais silvestres que correm por entre a floresta. A vida está no animálculo, no pequeno animalzinho, até nos grandes devoradores. A vida é o luar, é o sol, a lua, a estrela. A vida é a natureza, a criação. A vida somos nós, a vida sou eu, a vida é você. E Deus nos brindou com a vida, e em nós ela se perpetua, porque nós somos seres imortais. Quando Deus nos criou, embutiu em nós a vida e ela jamais cessará. Diz Emmanuel no livro Recados do Além: sairás da morte quantas vezes forem necessárias, jamais conseguirás sair da vida. Então esta vida é plena de realizações, de oportunidades, de novas chances, e a vida na terra se constitui entre o berço e o túmulo. Quando aqui chegamos e quando daqui sairemos. A reencarnação e a desencarnação, a chegada e a partida. E entre o berço e o túmulo, a nossa vida então se constitui nestas horas que se formam, nas oportunidades que a vida mesmo nos dá e as oportunidades que nós nos oferecemos quando fazemos escolhas, quando decidimos por este ou por aquele caminho, quando nos permitimos caminhar, quando algumas vezes estacionamos, quando decidimos falar, de outras vezes silenciar. Então a vida é este movimento de escolhas, de decisões, de opções.
E Deus, tendo embutido em nós a vida, ela então ressurge em nós, pelo pensamento, pela vontade, pelo desejo, pelo impulso. Ela se manifesta em nós, por quem somos, uma vez que somos o resultado do que fizemos de nós mesmos até hoje. E então a nossa vida é a resultante do nosso processo de autoconstrução, e a vida será o que nós faremos então a partir destas novas decisões que nos lançarão ao porvir com uma nova construção. Isso não para, é perene e se intensifica à medida em que nós nos conscientizamos disto, percebendo então que, como filhos e filhas de Deus, e tendo Ele nos oferecendo a vida e que jamais se extinguirá, cada pensamento, cada emoção, cada sentimento, cada comoção nossa, cada sensação, cria em nós um processo energético, magnético, espiritual, que nos une às outras vidas, ou seja, às vidas dos nossos irmãos do caminho. E estamos todos interligados então pela vida. E ela se processa mediante este magnetismo das nossas conversas, dos nossos pensamentos, dos nossos diálogos, dos nossos instantes de reflexão. E estamos todos interligados por estas correntes da vida. Percebemos então a importância de um pensamento, de um instante de silêncio, de uma palavra proferida, de uma manifestação, mesmo que através de um simples gesto, porque tudo se movimenta na vida por meio de nós. E a vida então assim se processa. Mas a vida naturalmente é feita de bênçãos e de lições. Diz-se que se não é bênção, é lição. E nós temos para nós que a bênção já é bênção, mas que toda lição há de se transformar na bênção do aprendizado, do processo educacional do espírito, que se educa não só conseguindo conquistar os chamados conhecimentos da vida, mas quando conseguimos nos autoconquistar, quando nos auto-identificamos como estes seres imortais que têm uma importância e uma responsabilidade frente à vida, porque sendo ela o resultado de quem somos, o que nós projetamos na vida tem então o seu grau de importância e o seu devido valor. Isso então nos faz pensar e meditar melhor quanto ao processo educativo do modo de olhar, da maneira de ouvir, do que falar ou não falar, de como nos posicionarmos frente às variadas circunstâncias da nossa existência. O que equivale dizer que é melhor pensar bem antes de falar ou de fazer, e que também é bom pensar antes de pensar, ou seja, o pensamento contínuo que nos faz nos preocuparmos sempre com aquilo que estamos pensando ou projetando na intimidade das nossas mentes, porque mesmo não sendo percebido pelo outro de uma maneira aparente ou transparente, porque o pensamento está em nós, mas o pensamento sendo energia, ele então também se projeta na vida e se lança em meio
a estas correntes energético-magnéticas espirituais das palavras, dos ruídos, das sensações, dos movimentos da natureza e de tudo que em nós se movimenta e faz a vida. Então, se não é bênção, é lição, mas nós temos diuturnamente bênçãos e lições, e vamos dar alguns exemplos. A bênção da família, e chegamos às vezes a dizer: meu filho é uma bênção, meu marido é uma bênção, minha esposa é uma bênção, meu irmão é uma bênção. Às vezes usam até esta expressão com outro sentido: ô bênção. Mas o certo é que na tentativa de transformá-lo em bênção, mas reconhecendo nele filho, esposa, marido e irmão, às vezes uma lição. Meu filho, uma grande lição. Lição que nós estamos aproveitando diariamente frente às situações que se nos apresentam, para que nós retiremos daquela lição o verdadeiro aprendizado para o nosso crescimento e para o dele. Porque estamos com esta tarefa de nos autoeducarmos, mas de colaborarmos no processo de educação do outro. E por isso somos seres sociáveis. Deus não nos colocou afastados uns dos outros, mas nos colocou no processo familiar, ou no reduto familiar, para que no pequeno grupo nós aprendamos a nos relacionar e a conviver, daí sendo lançados depois para a sociedade mais ampliada, saindo de uma visão intimista da família e chegando então à sociedade que se amplia em nós através de outros agrupamentos da vizinhança. Então não só a família, mas a vizinhança. Meu vizinho é uma benção. Me acorda no domingo de manhã, às 6 horas da manhã, tocando um funk ou um pagode. E as pessoas têm o direito de escolher a música que quiserem, mas ser acordado naquele horário em que a gente está tentando ainda se manter dormindo, seja até por um hino gospel ou por uma música espírita, o que vai ali diferenciar a bênção, lição, é o volume que se coloca naquele carro ou naquele aparelho eletrônico. Às vezes a gente escuta de fundo aquela música suave e fica até gostoso para continuar dormindo. Mas às vezes a gente escuta mais dentro de casa do que na casa do vizinho aquela música que se colocou. Ou aquele que passa com o carro com som no último, parecendo dizer que não só ele quer escutar a música, ele quer que todo mundo escute. Então é isto que faz com que aquilo que é bênção, ou poderia ser uma bênção, às vezes nos transforma em lição. A lição da paciência, a lição da compreensão, a lição do entendimento, a lição da renúncia, a lição da abnegação. E nós estamos passando variadas vezes por estas lições, porque nem todos pensam como nós pensamos, e nós nem sempre pensamos como os outros pensam. Também neste livro Recados do Além, Emmanuel diz que muitos daqueles que nós catalogamos ou elencamos como nossos adversários simplesmente são pessoas que não pensam pela nossa cabeça, e nós os temos como nossos adversários, porque não pensam como nós, não aceitam o que nós aceitamos, ou não vivem como nós vivemos. E dos agrupamentos da vizinhança, nós temos agrupamentos profissionais, no trabalho, no escritório, na fábrica, na empresa, na escola, na universidade, nos consultórios médicos, onde trabalhamos. E aí temos chefes ou subalternos ou colegas de trabalho que são verdadeiras bênçãos ou lições. E aí passamos às vezes uma vida trabalhando com aquela pessoa, dizendo: ainda não consegui aprender
a conviver. Mas estou indo. Aqui é a compreensão daquele chefe, ou a compreensão daquele funcionário. E cada um tem o seu ritmo, cada um tem o seu tempo. Aquele que sempre chega atrasado, quase sempre chega atrasado, e sempre tem uma desculpa. Aquele que não consegue completar o relatório ou o trabalho a tempo. E a gente diz, é sempre ele. Ou aquele que numa reunião é o que mais pergunta. E que às vezes dá vontade de dizer, vamos fingir que você não veio. Então estas bênçãos, estas lições representadas nas diversas circunstâncias que nos movimentam e movimentam os outros nestes variados ciclos da vida. E vamos assim da família, vizinhança, ciclos profissionais, ciclos sociais e até mesmo a casa espírita, de companheiros e companheiras, mas que continuam sendo pessoas diferentes. Nós nos unimos, nos sintonizamos por aquilo que aqui desejamos fazer, mas se vivêssemos todos aqui no Pai José Campina, acordando e anoitecendo, eu não sei se seria a mesma harmonia, porque nós temos o nosso jeito de ser lá em casa. A gente tem a maneira, um de dobrar a toalha desse jeito, ou de estender daquele, ou do som, ou seja, as diversas circunstâncias. O certo é que um dia, falando de família, numa determinada casa espírita, e fiz toda a palestra falando sobre o convívio familiar, e naturalmente falando sobre o amor, a necessidade da compreensão uns dos outros. Estamos ali próximos uns dos outros para nos reconciliarmos com os antigos adversários enquanto estamos a caminho com ele, ou para nos afeiçoarmos ainda mais com aqueles que já são nossos afetos. E no final da palestra, saindo, algumas pessoas descendo a escada, uns atrás de mim, outros à frente, e nem sempre prestando atenção que a gente está ali também descendo a escada. Eu ouvi duas senhoras conversando à frente, e uma disse para a outra assim, sim, tudo que ele falou, que coisa maravilhosa, o amor ao marido, ao pai, à esposa, mas é que ele não mora com o pessoal lá de casa. Ou seja, tudo aquilo que ele disse é porque ele não conhece o meu povo, a minha gente. Então este nosso povo, esta nossa gente, com os quais nós temos um relacionamento mais estreito, seja na família, na vizinhança, na escola, no trabalho, na casa espírita ou em outro templo religioso que seja, nós estamos vivendo a vida. E Deolindo Amorim, grande tribuna espírita e escritor espírita baiano, já desencarnado, um de seus livros, O Espiritismo e os Problemas Humanos, numa de suas palestras na região dos Lagos, onde eu, muito jovem, por volta de 18, 19 anos, ouvi, anotei e nunca mais esqueci o que ele disse. E ele então disse: viver é uma arte, é a arte de viver e conviver lá fora, de acordo com os valores que nós aprendemos aqui dentro. Viver é uma arte, é a arte de viver e conviver lá fora, de acordo com os valores que nós aprendemos aqui dentro. Então as bênçãos e lições da vida é que nos trazem este aprendizado para lá fora vivenciarmos aquilo que aqui temos aprendido. Mas não só o aqui fora da casa espírita ou lá fora da casa espírita e o que se aprende aqui dentro, mas também um outro movimento: viver aqui fora externamente, de acordo com aquilo que temos aprendido aqui dentro internamente. Aquilo que nos chega pelo conhecimento intelectivo, mas que vai se instalando em nós como um bom senso. Allan Kardec, em um capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, ao falar dos bons espíritas, chama de maturidade do senso moral. Quando nós vamos amadurecendo o senso moral e aquilo que aprendemos no nível intelectivo, não só aqui fica, mas desce ao nosso coração pela sensibilidade e escorre pelas nossas mãos na prática efetiva do amor e da caridade.
Então estas bênçãos e lições são justamente as oportunidades que Deus nos concede, em sendo bênção ou em sendo lição, para que nós possamos exercitar através do exemplo, ou da tomada de decisão, ou da mudança de rumo de prosa, ou da escolha de um novo caminho, aquilo que verdadeiramente aprendemos. Por isso temos as bênçãos então da família, da vizinhança, do trabalho, do grupo religioso, a bênção da própria vida, mas as lições diárias, as lições de todo instante e de cada instante. E cada dia tem o seu número de bênçãos e de lições. A bênção de abrir os olhos a cada manhã e a bênção de fechá-los à noite para dormir, porque a gente não quer fechar para morrer. Embora alguns irão desencarnar, e às vezes achamos que nós jamais iremos desencarnar. A gente vai dando um jeito de se segurar por aqui. João Cláudio, quando me liga, dá para marcar mais uma palestra? Eu falei, sim, esse ano, e vê se já marca no próximo, para a gente tentar se segurar para a tarefa, e a espiritualidade vai nos mantendo por aqui, mas que também não é uma garantia, né? Mas a gente vai tentar. Senhor, estou trabalhando, hein? Olha, toda semana estou lá, pelo amor de Deus. Mas o certo é que a gente trabalha aqui, também vai trabalhar lá, né? E alguns dizem que trabalham aqui, mas fingem, e quando dormem acham que trabalham lá, acordam cansados e dizem, eu acho que eu trabalhei muito essa noite. Mas aqui não quer nada, com a charrua, com enxada, mas durante a noite, ou então quando vem na palestra dorme, eu trabalhei, fechei os olhos, a espiritualidade me levou. Não é melhor assistir a palestra aqui? Se fosse para assistir lá, a gente tem que desencarnar, né? Então nós estamos em meio a estas bênçãos e lições da vida, para aprender, para evoluir, para progredir, para acertar. Caímos? Sim. A vida também é cheia de quedas, tropeços, nos machucamos, criamos feridas, e a continuidade da vida é para curar as feridas, é para cuidar do machucado, é para se levantar e prosseguir, e agora enxergando possivelmente com uma nova visão, num novo enfoque, porque a gente olha para trás e vê onde caiu, como caiu, em que caiu, e às vezes chega a dizer, agora não caio mais nessa, vai cair na outra. Não cai naquela, mas cai de outro jeito, porque enquanto a gente não faz o aprendizado, são muitas as quedas. Saulo de Tarso, e aí já transformado e convertido na estrada de Damasco, do antigo perseguidor dos cristãos, e tornando-se o apóstolo dos gentios, disse, o bem que eu quero, eu não faço. O mal que eu não mais quero, este sim eu ainda faço. Então as nossas quedas estão permeadas por estes momentos de irreflexão, de falta de um pensamento melhor, de um posicionamento mais firme, mais resoluto, e a gente cai. E aí acordamos para a vida. E é bom que se analise, que se avalie como caiu, onde caiu, para nos prepararmos para a continuidade do caminho. E mesmo que venhamos a cair novamente, no mesmo ponto, ou no outro ponto, mas envolvendo o mesmo tipo de circunstância, porque enquanto não trabalhamos em nós aquilo que alguns espíritos chamam de nós da alma, ou pontos nevrálgicos, o que ainda nos incomoda, e quando a gente percebe, ainda está ali. A gente pensa que já se desvencilhou, mas em algumas reações nossas impulsivas e instintivas nos dão sinais de que aquele sentimento menos nobre ainda existe. Um de nossos amigos em particular, quando adentrou o Espiritismo e ouviu que deveríamos nós fazer uma viagem para dentro de nós mesmos, buscando atender à orientação do sábio da antiguidade, Sócrates, conhece a ti mesmo,
E ele então me confidenciou que foi para casa, depois daquelas lições ouvidas na casa espírita, para fazer essa viagem para dentro dele mesmo. E ele então me contou rapidamente que ao iniciar esse processo de viagem para dentro de si mesmo, voltou correndo para fora. E eu perguntei por quê? E se encontrei animais pré-históricos, dinossauros que eu pensei não existissem mais dentro de mim, mas eles estavam ali ainda rugindo. E eles aparecem. Um ciúmes doentio, uma pequena raiva, ou uma raiva que ali também cresce, se desenvolve, um melindre. Todas as vezes que falo de melindre, tem alguns companheiros que me ouviram já em outras palestras, mas me lembro de uma determinada cidade onde fui fazer uma palestra, onde as pessoas ali não me conheciam, a não ser quem havia me convidado. Eu então me sentei, não hoje como aqui, já para a formação da nossa corrente, do grupo de mesa, mas sentado ali entre os presentes, os frequentadores, e uma senhora chegou-se ao meu lado, que eu não conhecia, ela não me conhecia. Demos boa noite um ao outro, e foi apenas esses cumprimentos formais. Quando no início da reunião, o presidente à mesa solicitou que uma outra pessoa lá de trás, uma outra senhora, fizesse a prece. E ela se levantou, eu nem me virei para trás, não importa quem seja, só ouvi a voz, acompanhei por pensamento. Mas quando aquela terminou a prece, essa que não me conhecia, estava do meu lado, me cutucou e falou: tudo que ela falou na prece é o que ela tem coragem de me falar, mas colocou na prece. Eu falei: como assim? Ainda tive tempo de perguntar de uma palestra, porque eu fiquei curioso. O que estava pegando? E ela disse: aquele momento, o senhor ouviu? Que ela disse assim: Senhor, abençoa as pessoas perturbadas, complicadas. É de mim que ela está falando. Eu falei: pode não ser, é de mim. Eu quase mudei o tema da palestra. Queria falar de melindre, de amor ao próximo, mas ia ficar chato, porque a pessoa estava do meu lado, agora na minha frente. Mas de vez em quando, durante a palestra, ele deu umas pitadas e eu olhava para ela, como quem quer dizer: transforme esta lição em bênção. Mude. Nós queremos mudar o outro, mas nem sempre nos mudamos a nós mesmos. E vamos ficando melindrados com as diversas situações. E às vezes dizemos: eu não tenho uma raiva, é uma raivinha. Eu não tenho ódio, é um ódiozinho, é um rancorzinho, mas passa. Porque espírita não tem ódio, tem ódiozinho. Não tem ciúme, tem ciúmezinho, é tudo diminutinho. Você está acabando. Não acaba tão fácil. Joana de Ângeles chama esses sentimentos de gigantes da alma. Parecem pequenos, mas se agigantam em nós. O ódio, o rancor, o ressentimento, o amargo, o ciúmes, o melindre. E a gente vai se ajeitando e fala: mas fazer o quê? Não sou espírita perfeito ainda. Outra justificativa: sou humano, sou de carne e osso. Não, nós somos espíritos. Carne e osso é o corpo. Somos espíritos que temos sentimentos, emoções, nós da alma, pontos nevrálgicos que precisam ser acertados. E as bênçãos a nós oferecidas por Deus é para que tenhamos a oportunidade deste acerto ou reacerto, inclusive a reencarnação, que Emmanuel chama de bênção do recomeço. Não é para pagar conta. A gente até repara alguns danos do passado, mas o maior objetivo da reencarnação é o recomeço, é a reconstrução, é o refazer, é o reconciliar, é o reedificar, é o ressignificar. E por isso estamos aqui reencarnados. E nesta bênção do recomeço da reencarnação, nós naturalmente, fatalmente, passaremos por lições necessárias. Por isso a bênção e a lição, que são o filho, o marido, a esposa, o amigo, o vizinho, o chefe, o subalterno, o colega de serviço, o irmão da casa espírita ou da igreja. É por isso estamos em meio às bênçãos e em meio às lições. Elas são necessárias no momento de bênção, em que a gente se volta aos céus e dizemos: Senhor, graças nós te damos por esta bênção em nossa vida.
Mas da mesma forma, no enfrentamento da lição, diz o Evangelho: em tudo dai graças. E é preciso agradecer o parente difícil, a lição que é nosso filho, esposa, marido, o vizinho, as lições com as quais todos nos deparamos e que estão nos fazendo crescer. E dizem os Espíritos que nós hoje somos muito melhores do que éramos há 100 anos. Nós mudamos, estamos mudando. Embora existam aqueles que digam: eu não mudo, gosto do jeito que eu sou, quer gostar de mim, tem que me aceitar do jeito que eu sou, e não vou mudar nunca. Isso não é verdade. Porque a lei do progresso, a lei da evolução nos fará em algum momento mudar. Que a gente costuma dizer que se não for pelo amor, vai pela dor. O Joana de Ângeles, num de seus textos, diz que a grande maioria das criaturas humanas, embora muitas estejam crescendo, porque já se ligam a projetos de benemerência, de filantropia, de amor ao próximo, mas ela diz: a grande maioria ainda cresce, expressão dela, empurrada pelo sofrimento. A grande maioria ainda cresce empurrada pelo sofrimento, sendo que na maioria das vezes o que mais atrapalha as criaturas humanas são as distrações. Nos distraímos com o correr das horas, dos dias, dos meses e dos anos, das horas que passam pelo relógio, dos meses e anos que passam pelo calendário. Nos desviamos do nosso foco, porque ficamos demasiadamente ligados na palma da nossa mão com o celular, correndo pelas redes sociais, pelos diversos aplicativos, que nos tiram a atenção dos verdadeiros valores da existência. A bênção do celular e do instrumento da comunicação, nos facilitando a convivência de quem está longe, trazendo perto, e também nos abrindo a mente para novos conhecimentos. Mas, verdadeiramente, quem nós estamos seguindo pelas redes sociais? O que nos tem chamado a atenção para nos fazer passar minutos, horas, e às vezes quase um dia todo, olhando aquilo que, na verdade, nós deveríamos dizer: isso não me pertence mais. Então, este cuidado do espírito imortal, que mediante as bênçãos, até mesmo da ciência, que nos dá uma certa comodidade, um certo conforto, e que nos fez progredir, porque ainda sou do tempo daquele telefone quando começou o disco, mas que antes do disco a gente pegava no telefone, a telefonista atendia: pois não? E eu era secretário de advogado aos 14 anos de idade, e ele dizia: liga para São Paulo, número 251, é um número qualquer que estou dizendo aqui. E eu então pegava no gancho o telefone, a telefonista: pois não? Eu: telefone para São Paulo, doutor José Maria, 251. E ela assim: pode colocar o telefone no gancho, quando estiver pronto, eu ligo de novo. Passava 2, 3 horas, o telefone tocava, dizia: a sua ligação para São Paulo. E ele, às vezes, o chefe dizia lá no escritório: mas você não ligou? Eu falei: liguei, doutor, mas a moça ainda não ligou. E aí depois vimos o disco, depois os telefones, a ligação, né, de forma direta, DDD, descagem direta à distância, e que a gente colocou depois também no sentido espiritual, descagem direta com Deus. E um dia desse eu falei numa palestra do orelhão, um garotinho perguntou assim, no meio da palestra: que é isso, moço? Eu falei: orelhão telefônico, eu expliquei para ele, e ele ficou meu amigo. Agora, cada vez que eu venho ali na região de Resende, Itatiaia, lá está sentadinho o Miguel. Ele falou: hoje não tem orelhão? Eu falei: hoje não, hoje são outras coisas. Mas ficou meu amigo. Então, a evolução, a tecnologia, a facilidade, e nos concedendo maior tempo, que durante, inclusive, o processo pandêmico, muitos ficaram com dificuldade de enfrentar a própria situação, não da pandemia em si,
mas porque ficaram enclausurados nas suas relações mais próximas e com tempo, e não sabiam o que fazer com ele. Aquele tempo que nos sobrou, o que fazer? Uma boa leitura? Uma boa palestra através do recurso tecnológico? Um momento de reflexão e de orações, numa conexão pelas redes sociais com os amigos que nos acompanhavam, momentos de vibrações? Isso, na verdade, continua. Nós continuamos com a tarefa e com o dever de aproveitarmos bem o tempo enquanto há vida. A vida jamais cessará, mas entre berço e túmulo, nesse interstício, nesse ínterim, ela cessará no corpo físico, quando retornaremos ao plano espiritual, com o resultado das bênçãos que aproveitamos e das lições pelas quais conseguimos passar e crescemos um pouquinho mais. Então, assim tem sido a nossa vida, concedida por Deus, ofertada pelo pensamento divino, nos dando todos os dias estas novas chances, estas novas oportunidades. A bênção do olhar, a bênção de um sorriso, a bênção de um silêncio, a bênção do sorriso de uma criança, a bênção de uma breve conversa, até mesmo numa fila de supermercado ou de um banco. A bênção de olhar as pessoas que passam e beneficiando-as com os nossos pensamentos mais positivos, com o olhar que não julga, que não preconceitua, que não marginaliza, mas com olhar de serenidade, que lança bênçãos para onde olha. A bênção de uma boa escuta, que consegue ouvir o clamor do outro, a angústia, o choro do outro, e consegue abraçá-lo, mesmo com as emoções da intimidade, quando não seja possível abraçar fisicamente. Então somos nós, estes seres imortais que somos a própria vida, porque a vida está em nós. Então agradeçamos a Deus pelas bênçãos e pelas lições, pelas bênçãos que já são bênçãos e pelas lições que vão se transformando em bênçãos quando nós colocamos os pés no caminho, firmes, decididos à vitória, e quando o nosso olhar está voltado aos horizontes de paz e de luz para os quais estamos caminhando, e um dia chegaremos, mas como resultado das nossas felizes decisões e dos nossos momentos e instantes melhor vividos. Na visão de Amélia Rodrigues, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pelo ar que nos dás, pelo pão que nos deste, pela roupa que nos veste. Muita alegria, muito obrigado pela alegria que possuímos, por tudo de que nos nutrimos. Muito obrigado, Senhor, pelos olhos que temos, olhos que veem o céu, que veem a terra e o mar, que contemplam toda a beleza, olhos que se iluminam de amor ante o majestoso festival de cor da generosa natureza. E os que perderam a visão, deixa-me rogar por eles ao teu nobre coração. Eu sei que depois desta vida voltarão a ver com alegria incontida. Obrigado, Senhor, pelos ouvidos meus, pelos ouvidos que me foram dados por Deus. Obrigado, Senhor, porque posso escutar o teu nome sublime e assim posso amar. Obrigado pelos ouvidos que registram a sinfonia da vida, no trabalho, na dor da lida, o gemido canto do vento nos galhos do meio, as lágrimas doridas do mundo inteiro e a voz longínqua do cancioneiro. E os que perderam a faculdade de escutar, deixa-me por eles rogar, eu sei que no teu reino voltarão a sonhar. Obrigado, Senhor, pela minha voz, pela voz que ama, pela voz que canta, pela voz que ensina, pela voz que ilumina, pela voz que fala de amor. Obrigado, Senhor. Recordo-me sofrendo daqueles que perderam o dom de falar e o teu nome não podem pronunciar, os que vivem atormentados na vazia e não podem cantar nem à noite nem ao dia. Eu suplico por eles,
sabendo, porém, que mais tarde no teu reino voltarão a falar. Obrigado, Senhor, pelas minhas mãos, alavancas de amor do progresso da redenção, pelas mãos que acenam a deuses, pelas mãos que fazem ternura, que socorrem na amargura, pelas mãos que cicatrizam feridas, retificando as carnes sofridas, balsamizando as dores de muitas vidas, pelas mãos que trabalham o solo, amparam o sofrimento, estancam lágrimas, pelas mãos que ajudam os que sofrem, os que padecem, pelas mãos que brilham nestes traços, como estrelas sublimes, fulgindo em meus braços, e pelos pés que me levam a marchar, erecto, firme a caminhar, pés da renúncia que seguem humildes e nobres sem reclamar. E os que estão amputados, os aleijados, os feridos e os deformados, os que estão retidos da expiação por ilusões de outra encarnação, eu rogo por eles, e posso afirmar que no teu reino, após a lida dolorida da vida, hão de poder bailar, e em transportes sublimes outros braços afagar. Sei que a ti tudo é possível, mesmo que ao mundo pareça impossível. Obrigado pelo meu lar, o recanto de paz, ou escola de amor, a mansão de glória. Obrigado, Senhor, pelo lar que eu tenho e pelo amor que é meu. Mas se eu sequer nenhum lar tiver, nem outro abrigo para me confortar, se eu não possuir nada, senão as estradas, as estrelas do céu, como leito de repouso, o suave lençol, e ao meu lado ninguém existir, vivendo e chorando sozinho ao léu, sem alguém para me consolar, direi, cantarei ainda, obrigado, Senhor, porque te amo, sei que me amas, porque me deste a vida, jovial, alegre, por teu amor favorecida. Obrigado, Senhor, porque nasci. Obrigado, porque creio em ti, e porque me socorres com amor, hoje e sempre. Obrigado, Senhor. Naître, viver, mourir, renaître encore, et progresser, sans cesser, tel est la loi. Nascer, viver, morrer, renascer ainda, e progredir sem cessar, tal é a lei. Muita paz.